Pois bem, meus amigos, é um prazer inenarrável estar na presença de Vossas Excelências mais uma vez para discutirmos o nosso tão amado processo penal. Nesta aula de número 18, nós continuaremos o tratamento da competência em matéria penal, em matéria processual penal. Especialmente na aula de hoje, trataremos da competência em virtude da distribuição. Pois bem, na aula passada, nós tratamos da competência em razão da matéria ou da competência em razão da natureza da infração. No dia de hoje, trataremos rapidamente sobre o artigo 75 do Código Penal, que fala da competência através da distribuição. A competência através da distribuição diz respeito ao processo aleatório para a determinação do juiz natural, processo aleatório para a determinação do juiz natural dentre aqueles competentes para o julgamento da causa. Então, a competência em razão da distribuição, conforme já conceituei a vocês, diz o artigo 75, a precedência da distribuição fixará a competência quando, na mesma circunscrição judiciária, houver mais de um juiz igualmente competente. Então, pensem numa cidade como São Paulo. Eu estou na cidade de São Paulo. Há um fórum criminal central, que fica no bairro da Barra Funda. E existem 40 varas criminais na Barra Funda. Para a determinação de qual será o juiz competente, é necessário que se faça uma distribuição entre eles. Então, atentem ao seguinte. Primeiro, há o respeito às outras regras relacionadas à competência. Foi praticado um crime de roubo aqui na cidade de São Paulo. A competência será determinada pelo lugar da infração, pelo resultado, porque o roubo foi praticado e foi consumado na cidade de São Paulo. Em primeiro lugar, temos a competência em razão do resultado, lugar da infração. Após a determinação desta competência, nós chegamos a um problema, a um outro problema, qual seja, são vários os juízes criminais judicando aqui na cidade de São Paulo. Como faremos a escolha de um deles? Faremos através da distribuição. A competência através da distribuição não tem muitos segredos. Por menor que seja a comarca, a cidade ou localidade onde vocês estejam, há um distribuidor no fórum. E o distribuidor, em termos penais, serve exatamente para a determinação desta modalidade de competência. Tudo bem, meus amigos? Parágrafo único do artigo 75, do já lido artigo 75, diz o seguinte: a distribuição realizada para efeito de concessão de fiança ou da decretação de prisão preventiva ou de qualquer diligência anterior à denúncia ou queixa prevenirá a ação. Senhores, o parágrafo único diz o seguinte: o processo foi distribuído mesmo que num momento anterior ao recebimento da denúncia. Todos vocês sabem que é o recebimento da denúncia que dá início à ação penal. O processo foi distribuído neste momento anterior ao recebimento da denúncia. E o juiz tomou uma decisão no sentido da concessão ou da não concessão da fiança, converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva ou decretou essa prisão preventiva de acordo com requerimento ou requisição, ou realizou qualquer diligência. Nestas circunstâncias, haverá a prevenção. Então, houve a distribuição para que fossem tomadas ou para que fosse tomada uma destas medidas. Nesta circunstância, haverá a prevenção. Até aqui tudo bem, a regra do artigo 75, parágrafo único, é autoexplicativa. O problema diz respeito a determinações da Lei de Organização Judiciária. Por quê?
Todos vocês sabem, aqueles pelo menos que atuam na área penal aqui em São Paulo, que aqui em São Paulo nós temos o DIPO, Departamento de Inquéritos Policiais da capital. E o DIPO, as funções do DIPO dizem respeito ao acompanhamento do inquérito policial por alguns juízes de direito. Então os juízes do DIPO funcionam, entre aspas, como aquela figura do juiz das garantias que o projeto de reforma do Código de Processo Penal nos traz. É um juiz que atuará na fase pré-processual, vislumbrando a manutenção de determinadas garantias relacionadas ao investigado, relacionadas também à vítima, às partes envolvidas e a tomada de algumas decisões nesta fase pré-processual. Então, quando a Lei de Organização Judiciária dispuser sobre a competência de alguns juízes nesta fase pré-processual, nesta circunstância, não haverá aplicação da regra do parágrafo único do artigo 75. Por quê? Eles têm como função específica a atuação nesta fase pré-processual. Aqueles que estão aqui em São Paulo e sabem como funciona o DIPO, conseguem materializar essa informação de forma mais simples. Por quê? O DIPO toma todas as decisões judiciais relativas à fase pré-processual e, após a distribuição do processo, para que seja ofertada a denúncia ou não seja. Então, é uma lei de organização judiciária determinando esta competência. Então, gostaria que os senhores atentassem a essa informação. Temos o parágrafo único do artigo 75, que faz prevalecer esta forma de prevenção. Mas atentem às localidades onde há atuação de determinados juízes, de acordo com a Lei de Organização Judiciária, para a tomada de decisões específicas na fase pré-processual. Nós temos duas circunstâncias aí. Tudo bem, meus amigos? Tranquilo. Superada a competência em razão da distribuição, temos a competência determinada pela conexão e pela continência. Artigos 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 82 do Código de Processo Penal. E por que são várias as disposições legais acerca da conexão e da continência? Porque são dois temas relativamente complexos. A determinação em virtude da conexão e a determinação da competência em virtude da continência, até rima, né? Continência, competência e continência, são temas complexos que ensejam uma série de dúvidas, uma série de problemas e, em virtude desta complexidade, o examinador adora estes temas. O examinador é alguém imbuído de uma certa maldade. E, como este é um tema complexo, dá aso à materialização desta maldade. Mas os senhores foram alunos aqui do GETUSP e, por terem sido alunos aqui do GETUSP, não cairão nas maldades alheias. Os senhores alcançarão a aprovação e vão gabaritar processo penal. Tenho certeza disso, acredito em vocês, hein? Vamos lá. Artigo 76. São 3 incisos tratando da conexão. A competência será determinada pela conexão. Inciso 1. Se, ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. Ou, terceira hipótese, por várias pessoas, umas contra as outras. Inciso 2. Se, no mesmo caso, houverem sido praticadas umas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Inciso 3. Quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. São estas as hipóteses de conexão dispostas nos já mencionados incisos 1, 2 e 3 do artigo 76. E cada uma delas tem alguns requisitos a serem preenchidos.
Além destes requisitos necessariamente a serem preenchidos, nós temos também a classificação doutrinária de cada uma destas formas de conexão. Então, meus amigos, no que tange a análise específica de cada um destes requisitos e da classificação doutrinária destes requisitos, peço gentilmente um pouco de paciência, porque farei menção a elas no nosso próximo encontro. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Foi um prazer partilhar com vocês da luta em busca da tão sonhada aprovação no exame de ordem. Peço gentilmente 2 favores. O primeiro deles: gostaram da aula? Então compartilhem aos colegas de vocês. E o segundo, curtam a nossa fanpage no Facebook. Abraço, galera. Valeu, até a próxima.